Eu nunca gostei do mar. Talvez porque, quando pequena, meu pai me jogou no fundo da piscina para que eu aprendesse a nadar de verdade, e minha mãe apenas assistiu, segurando um copo de vinho branco como se aquilo fosse a cena de um filme divertido. Eu tinha apenas 5 anos. A mesma idade que meu filho, Davi, tinha naquela manhã em que aceitei o maldito convite para o passeio de lancha. Era um domingo abafado, e o céu estava limpo como raramente se via. Receber aquele convite dos meus pais foi estranho. Eles nunca demonstraram carinho real por mim ou por Davi. Desde que me divorciei, há pouco mais de um ano, fui tratada como um fardo, uma mulher que falhou na única missão que eles consideravam digna, manter o casamento a qualquer custo. Você não tem estrutura emocional nem para segurar um homem, imagine para criar uma criança, minha mãe disse no Natal passado, depois de umas 4 taças. Mas ali estavam eles, me convidando para um passeio de lancha. Não qualquer lancha, claro. O barco particular da família, aquele mesmo onde minha irmã fazia questão de exibir seus biquínis caríssimos e postar fotos com a hashtag família abençoada. A mesma lancha de onde eu fui banida anos antes por não ter postura para ambientes refinados. Eu aceitei. Por quê? Ainda me pergunto isso. Talvez porque Davi ficou empolgado com a ideia de ver golfinhos, de andar de barco com o vovô e a vovó. Talvez porque, lá no fundo, mesmo depois de tudo, eu ainda desejasse fazer parte de alguma coisa. Talvez eu estivesse cansada de ser invisível. Chegamos à marina pouco antes das 9 horas da manhã. O calor já fazia a pele queimar, e o cheiro de sal grudava na garganta. Davi usava um chapéu azul e segurava com as 2 mãos um brinquedo flutuante. Estava radiante. A lancha estava ancorada ao fim do pier. Branca, reluzente, chamando atenção com seu nome pomposo gravado na lateral, Destiny 2. Típico do meu pai, que sempre acreditou que tudo devia parecer caro, mesmo que por dentro estivesse podre. Minha mãe nos esperava com um vestido branco de linho, óculos escuros Chanel e aquele sorriso que sempre me deu calafrios, aquele em que os lábios sorriem, mas os olhos permanecem frios, imóveis. Meu pai estava ao leme, já conferindo os motores, como se cada parafuso daquele barco fosse mais importante do que qualquer neto. E ali, do lado dela, minha irmã, Fernanda. Pele bronzeada, cabelos soltos ao vento, com um biquíni minúsculo e uma cara de nojo ao me ver. Pensei que não veriam, ela disse, olhando para mim como quem olha para um inseto esmagado no chão. Pois viemos, respondi com firmeza, segurando a mão de Davi. Que pena, ela sussurrou baixinho. O passeio começou tranquilo. Davi se encantava com tudo. Apontava para o mar, gritava quando via gaivotas, e sorria como se o mundo fosse seguro. Meu coração se apertava a cada vez que eu via feliz, porque algo naquela lancha, naquela atmosfera, naquela calma, não era real. Eu sentia. O tempo todo. Um silêncio não natural entre meus pais, um sussurro entre minha irmã e meu pai que cessava assim que eu me aproximava. Olhares trocados. E então, o momento. Estávamos mais distantes da costa, o mar aberto ao redor, e a lancha parou. Querem ver os peixes? Minha mãe perguntou, tirando os óculos escuros. Lá atrás é mais fácil de ver, pertinho da borda. Eu hesitei. Mas Davi correu até lá, inocente, curioso. Fui atrás. Me ajoelhei ao lado dele. A água estava clara, quase hipnótica. Ele apontava e falava animado, mas eu mal ouvia. Algo me gelava o estômago. E então, aconteceu. Senti um impacto nas costas. Um empurrão seco, direto. Meus pés escorregaram, e antes que pudesse gritar, caí. Caí com Davi nos braços. O som do mergulho foi o único barulho. A água entrou com força pelos ouvidos. Meus braços apertavam Davi com desespero. Ele chorava. Se debatia. Engolia água. Eu tentei emergir, mas algo me puxava para baixo, o peso, o pânico, o desespero. Quando consegui colocar o rosto fora da água, tossindo, ofegante, olhei para cima. Minha mãe estava na borda da lancha, olhando para mim. Com desprezo. Inclinou-se, e então disse: Vocês serão apagados, como se nunca tivessem existido. Minhas mãos tremiam. A correnteza começava a nos afastar.
minha irmã surgiu ao lado dela. Sorriu. Um sorriso de alívio, quase de prazer. Adeus, inúteis, sussurrou. A lancha deu a partida. O ronco do motor foi o som mais assustador que já ouvi. Eu gritei. Pedi socorro. Mas a lancha se afastava. E Davi? Davi soluçava nos meus braços, agarrado ao meu pescoço. Eu jurei que não deixaria nada acontecer com ele. Mesmo que meu próprio sangue quisesse nos matar. Foram horas à deriva. Eu nadei. Nadava mesmo sem forças. Uma parte de mim queria morrer ali mesmo, desaparecer como queriam. Mas a outra parte, a mais forte, a que segurava Davi, a que sentia seu coraçãozinho disparado junto ao meu peito, essa parte queria viver. Essa parte queria vingança. Nos agarramos a uma boia salva-vidas que por milagre flutuava ali perto. O sol queimava, o sal ardia nos olhos. Davi dormiu por exaustão. Eu chorei em silêncio. Eu urrei por dentro. Fomos encontrados por um pescador no fim da tarde, já próximos de uma praia deserta. Ele achou que fosse um milagre. Eu apenas agradeci. Fui levada ao hospital com Davi, desidratado, queimado, quase em choque. Inventei que caímos. Eu não podia ainda contar a verdade. Não sem provas. Não sem um plano. Mas quando anoiteceu, quando eles voltaram para casa acreditando que tinham vencido, a gritaria começou. Eles abriram a porta da frente e encontraram algo que jamais esperavam. Ouvimos gritos. Gritos vindos da sala, ecoando pelos corredores como se a própria casa estivesse tentando vomitar aqueles nomes de volta. Davi ainda dormia profundamente no quarto de hóspedes da casa da enfermeira que nos acolheu, uma mulher de olhos firmes e coração gentil, que conhecia meu pai de vista e, por isso, acreditou de imediato que havia algo errado. Ela me disse: tem alguma coisa no seu olhar que parece mais antigo que sua idade, minha filha. Não é de agora que você sofre. Foi ela quem ligou para o número fixo da casa dos meus pais naquela noite. Ela apenas disse: acharam que ela estava morta, né? Pois não está. E ela quer que saibam disso. E desligou. Aquela ligação durou menos de 30 segundos. Mas foi o suficiente. Meia hora depois, as luzes da mansão acenderam em sequência, como olhos abrindo no escuro. Um carro chegou cantando pneus, depois outro. A voz da minha mãe explodiu da varanda. Isso é um absurdo. Uma mentira. Fernanda berrava meu nome com um tom agudo, quase histérico. Eles estavam em pânico. E eu assistia tudo da câmera de segurança que instalei escondida antes de embarcar na lancha, num ponto cego do jardim. Um presente do meu ex-marido, que ironicamente hoje me ajudava muito mais à distância do que ajudou enquanto dormia ao meu lado. Ali, diante daquela tela, vi minha mãe tropeçar nos próprios saltos ao correr para dentro da casa. Meu pai empurrava tudo, como se tivesse certeza de que algo ali dentro tinha sido mexido. E havia sido. Havia sido. 3 semanas antes do tal convite para a lancha, recebi uma notificação judicial relacionada ao testamento da minha avó paterna. Um documento antigo, esquecido entre papéis, onde constava que a casa da praia, o cofre do escritório e até a lancha Destiny 2 estavam, na verdade, em meu nome, parte de um acordo feito pela minha avó, indignada com a forma como meus pais me tratavam. Eu nunca soube disso até aquele dia. E ali começou o meu plano. Enquanto eles preparavam a armadilha para me apagar, eu preparava minha herança para acordá-los. No dia anterior ao passeio, levei um chaveiro para trocar os segredos do cofre e uma empresa de segurança para instalar uma trava biométrica no portão lateral, aquele que ninguém usava desde que a piscina nova foi construída. Meu pai nunca percebeu. Ele mal notava a minha presença. Fernanda? Ela sempre confiou tanto em sua arrogância que achava que eu não era capaz de levantar da cama sem chorar. Subestimar foi o erro deles. Agora, ao verem que a porta do cofre estava vazia e os documentos originais desapareceram, o desespero começou a se espalhar feito fumaça em casa de palha. Eu desliguei a tela. Me sentia leve. Assustada, sim. Mas estranhamente firme. Como se cada gota do mar que engoli tivesse lavado também minha covardia. Na manhã seguinte, fui até a delegacia.
registrei o boletim de ocorrência, com todos os detalhes. O empurrão, as palavras ditas, a tentativa de homicídio. Mostrei as imagens que consegui extrair da lancha com a ajuda de um amigo especialista em segurança náutica. E, claro, entreguei as cópias autenticadas dos documentos que comprovam minha titularidade sobre os bens da família. Todos já transferidos legalmente semanas antes, como uma cláusula de herança. A senhora tem certeza que deseja prosseguir com isso? O delegado perguntou, com um olhar de espanto. Eles tentaram matar meu filho. Eu nunca estive tão certa de algo. Ele assentiu. E então me entregou o protocolo. Seus pais não sabem ainda? Vão saber hoje. Eu mesma farei questão de contar. Às 9 horas da manhã, parei na frente da mansão. Usei o controle remoto novo. O portão se abriu. Entrei de cabeça erguida. A empregada, velha conhecida, me olhou com os olhos esbugalhados. Dona Clara, é você? Sou. E esta casa, agora, também. Ela tirou o avental e me abraçou, com olhos marejados. Eles disseram que a senhora tinha se jogado com o menino. Que estava em depressão. A polícia chegou aqui de madrugada. Foi um escândalo. Eu imagino. Entrei pela porta da cozinha, como fazia quando era adolescente. Minha mãe dizia que eu devia aprender a não incomodar os convidados da casa. A diferença era que, agora, a casa era minha. Eles estavam reunidos na sala de jantar. Minha mãe com o rosto inchado de raiva, meu pai com uma garrafa de uísque quase vazia nas mãos e Fernanda. Fernanda tremia. Não sei se de medo, de vergonha ou de ódio. Talvez de tudo. Vocês me chamaram de inútil por anos, comecei, sem cerimônia. E ontem, tentaram matar o único ser humano que me ama de verdade. Isso é um teatro. Minha mãe gritou. Você está mentindo. Você pulou por loucura. Você quer mesmo que eu solte o vídeo? Perguntei, encarando-a, sua voz está nítida. Cada sílaba. Vocês serão apagados, como se nunca tivessem existido. Foi isso, não foi? O silêncio caiu como um raio. Você não tem prova de nada, Fernanda murmurou. Isso vai virar sua palavra contra a nossa. Engraçado, peguei o pendrive do bolso. Porque a polícia achou as câmeras da lancha muito convincentes. Meu pai se levantou. Bateu a mão na mesa. Isso tudo é um absurdo. Uma encenação barata. O absurdo foi acreditar que eu continuaria sendo a mesma mulher que vocês moldaram com medo e humilhação. O absurdo foi achar que eu morreria sem lutar. Que Davi morreria, calado. Minha mãe avançou, mas o som da sirene a paralisou. 2 viaturas se aproximaram da casa. Isso é só o começo, eu disse, encarando todos eles. Vocês tentaram apagar a mim e ao meu filho. Agora, verão o que é ser apagado de verdade. Enquanto a polícia os conduzia para interrogatório, não como suspeitos comuns, mas como monstros em pele de família, eu voltei para o hospital onde Davi passou a noite em observação. Ele correu até mim, abraçando minhas pernas com a força de quem sabe que agora está seguro. A gente vai morar com a moça do quintal grande? Ele perguntou, referindo-se à casa da praia. Não, meu amor. A gente vai morar na nossa casa agora. Ele sorriu, aliviado. Eu o abracei com tudo que tinha. Aquele era só o segundo capítulo da minha história. A verdadeira justiça ainda estava por vir. Mas eles já tinham sentido o gosto do pânico. E eu, pela primeira vez na vida, sentia o gosto da liberdade. Dizem que a vingança nunca é plena. Que corrói por dentro, que transforma a vítima em algo pior. Eu discordo. Porque quando você é jogada no mar com seu filho nos braços por quem deveria proteger, não sobra espaço para filosofias. Só há uma certeza, ou você termina o que começou, ou eles terminam você. Meus pais estavam depondo na delegacia quando chegaram os primeiros repórteres. E como era de se esperar, a família perfeita começou a se despedaçar em público. Fernanda tentou sair pela porta lateral, cobrindo o rosto com um casaco de couro. Gritou com um fotógrafo. Xingou uma jornalista. Meu pai empurrou um policial.
Minha mãe desmaiou dramaticamente na recepção, como se fosse a maior vítima ali. Tudo registrado, tudo documentado. Mas a parte que eu nunca vou esquecer foi a entrevista que vazou horas depois. Um trecho gravado discretamente por alguém dentro da delegacia, onde o delegado perguntou friamente: "A senhora confirma que disse a frase 'vocês serão apagados' como se nunca tivessem existido?" E minha mãe respondeu: "Aquilo era só força de expressão. Todo mundo fala coisas assim quando está irritado." Eu quase ri. Porque aquele era o resumo da vida que levei ao lado dela, toda a crueldade sempre disfarçada de exagero, toda a dor sempre invalidada como um drama meu. Mas agora, não era só coisa da minha cabeça. Agora, tinha provas. Tinha testemunhas. Tinha os olhos do país sobre aquela história. Naquela semana, recebi a visita de 2 advogados. O primeiro, contratado por mim, me atualizou sobre o processo de retirada legal dos meus pais da casa que agora pertencia somente a mim. A liminar foi deferida. Teriam 48 horas para deixar a mansão. O segundo advogado veio da parte do testamento da minha avó. "Dona Clara, sua avó deixou isso claro: se algum dia você corresse risco de vida dentro da própria família, tudo seria seu. E tudo está assinado, registrado em cartório." Ela previa que algo assim poderia acontecer. Ela sabia, murmurei. Minha avó era a única que, em silêncio, me olhava com ternura quando eu chegava para os jantares, mesmo quando ninguém me dava lugar à mesa. Ela quem escondia bombons no armário da lavanderia para me consolar depois dos castigos injustos. Ela sabia. E, mesmo do túmulo, estava cuidando de mim. Os dias seguintes foram de movimentações intensas. Contratei uma empresa de mudanças com cláusula expressa: nada daquilo poderia ser quebrado. Eu não queria desculpas. Queria que cada lembrança da família perfeita fosse empilhada, encaixada e deixada na calçada, sob o sol escaldante. Na manhã do prazo final, cheguei com a oficial de justiça. Meu pai abriu a porta com os olhos vermelhos, desfigurados. Tentou argumentar. "Isso não está certo. Nós somos sua família. Você vai nos jogar na rua como se fossemos lixo?" "Lixo não, pai", respondi, encarando-o, "só estou devolvendo o que vocês me deram a vida inteira: desprezo." Ele abriu a boca, mas eu continuei. "Eu fui a filha invisível. A que vocês usaram como saco de pancadas emocional, a que nunca foi suficiente. E agora é minha vez de ser ouvida." Fernanda apareceu na escada, descalça, com o celular na mão. "Você não pode fazer isso. Eu tenho uma filha. Um casamento. Você empurrou seu sobrinho de 5 anos no mar, Fernanda. E fez isso sorrindo. Se quer pensar em crianças, devia ter começado com ele." Ela ficou muda. Minha mãe não desceu. Estava trancada no quarto, segundo a funcionária. Disseram que ela entrou em colapso nervoso. Que estava dopada, chorando, perguntando o tempo todo: por que ela está fazendo isso com a gente? Mas ela sabia o motivo. Eles só não esperavam que eu tivesse sobrevivido. E, pior ainda para eles, que eu tivesse voltado com documentos, sangue nos olhos e um filho nos braços que agora era minha fortaleza. Naquela noite, me sentei sozinha na sala já esvaziada. A mansão era fria, mas pela primeira vez em anos, me pertencia. Não porque era bonita, ou luxuosa. Mas porque agora cada canto ali tinha uma memória que eu poderia ressignificar. Chorei. Mas não de tristeza. Era algo mais parecido com alívio. Uma espécie de descarga emocional depois de anos engolindo sapos, calando insultos, pedindo desculpas por existir. Davi dormia no quarto ao lado, com o pijama novo que compramos juntos. Ele me pediu: "Mamãe, a gente pode pintar as paredes dessa casa com cores felizes?" Eu sorri. "Podemos, meu amor. Podemos fazer o que quisermos agora." Mas como toda história de sangue mal resolvida, os cadáveres insistem em bater a porta. 2 dias depois, recebi uma notificação judicial. Eles estavam processando. Alegando instabilidade mental. Diziam que eu estava em surto. Que tinha manipulado documentos. Que devia ser interditada e que os bens voltassem ao controle responsável da família. Eu ri.
Gargalhei, para ser honesta. Mas meu advogado foi claro, eles tinham influência. Dinheiro. Conheciam juízes. Essa batalha ainda não tinha terminado. Eles vão tentar te destruir no tribunal, ele disse. E você vai ter que provar que está mais lúcida do que nunca. Eu assenti. Então vamos dar a eles o que merecem. O julgamento foi marcado para dali a 6 semanas. Tempo suficiente para reunir testemunhas, relatórios psicológicos, e, uma última peça do meu plano. Algo que eu guardei desde a infância. Na última semana de vida da minha avó, ela me chamou ao quarto. Entregou-me um envelope lacrado. Se um dia tudo desabar, Clara, isso aqui vai te proteger. Mas só use se não houver mais escolha. Quando as máscaras caírem, este será o último espelho. Naquela semana, quebrei o lacre. Ali dentro havia fotos. Cópias de cheques. Áudios gravados em fita. Relatos. Diários antigos. Minha avó havia documentado décadas de abusos, desvios, mentiras. Uma bomba judicial prestes a explodir. E foi o que fiz. No primeiro dia do julgamento, enquanto minha mãe subia ao púlpito jurando que sempre me amou como ninguém, meu advogado deslizou o envelope lacrado sobre a mesa do juiz. Quando ele abriu, o silêncio da sala se tornou ensurdecedor. O que é isso? Minha mãe perguntou, já sem voz. Isso, o juiz disse, levantando uma das folhas com a caligrafia firme da minha avó, é o testemunho da mulher que viu vocês me transformarem em escória. E que decidiu que eu teria a última palavra. O julgamento não durou uma semana. Eles perderam. E não apenas os bens. Perderam o sobrenome. A reputação. A influência. E, mais do que tudo, perderam a certeza de que eu nunca reagiria. Mas ainda havia algo pendente. E estava na lancha. A mesma Destiny 2 onde tentaram me afogar. Agora, também minha. Convidei a imprensa para uma coletiva surpresa na marina. Quando todos chegaram, me viram em pé na proa da lancha, vestida de branco, com Davi ao meu lado. Esta foi a embarcação onde quase perdi minha vida e a do meu filho, comecei. Mas hoje, ela será usada para algo maior, para navegar em direção à minha liberdade definitiva. E, diante de todos, anunciei a doação oficial da lancha a uma ONG de resgate marítimo que salva famílias em naufrágio. Que ela sirva agora para proteger vidas, não destruí-las, completei. Davi acenou para os jornalistas. E eu respirei pela primeira vez sem o peso de ser filha de monstros. Eu sempre imaginei que a ruína dos meus pais viria em silêncio, entre 4 paredes, como tudo o que eles faziam, sorrindo para fora, e apodrecendo por dentro. Mas não. A destruição deles veio sob luzes de câmeras, manchetes sangrando os jornais e olhares que não desviavam mais. A primeira demissão foi do meu pai. Ele perdeu o cargo no conselho de uma das empresas mais antigas da cidade. Motivo: envolvimento em processo de tentativa de homicídio contra a herdeira direta e menor de idade. Não havia mais como contornar. A imagem de família tradicional, que ele tanto cultivava, foi para o esgoto. Na noite em que a notícia saiu, recebi uma mensagem anônima. Hoje ele chorou. Pela primeira vez. E não foi por arrependimento, mas por vergonha. Assinado, um dos que você salvou em silêncio. Apaguei a mensagem sem responder. Mas ela ficou comigo. Logo depois, foi a vez de Fernanda. Seu marido, aquele que vivia cuspindo sentenças sobre como eu era desequilibrada e desajustada, pediu a separação. Disse que ela representava risco à convivência da filha deles e anexou vídeos da coletiva de imprensa na marina ao processo. Disse ainda que nunca soubera da verdadeira natureza da mulher com quem se casou. O mais irônico? Foi ele quem mandou flores para minha casa, tentando marcar um café para conversar melhor. Bloqueei o número. Minha mãe entrou em espiral. Primeiro tentou alegar insanidade temporária. Depois, publicou um vídeo tosco pedindo perdão à filha que sempre amou, enquanto lia o texto do celular e errava o nome do próprio neto 2 vezes. Mas ninguém acreditava mais. Os comentários não perdoavam. Vocês tentaram afogar uma criança. Devíamos estar vendo esse vídeo numa cela, não no Instagram.
A filha sobreviveu e virou um monstro muito maior do que vocês imaginaram. E eu amei isso. Aquilo a que eles tanto temiam, o escândalo público, o vexame, o cancelamento, virou realidade. E eu? Eu não precisei dizer uma palavra. Só existir era meu revide. Enquanto eles desmoronavam, eu reconstruía. Transformei a mansão em abrigo para mulheres que sobreviveram a abusos familiares. Cada quarto foi redesenhado com cores suaves, camas novas, livros, brinquedos para crianças. O que antes era um lar de manipulação, agora era um lugar de acolhimento. Chamei minha avó de volta para as paredes, não com retratos, mas com trechos dos diários que ela deixou. Cada corredor trazia uma frase. Que a filha invisível seja agora farol para outras que nunca foram vistas. Nem toda mulher chora afogada. Algumas aprendem a respirar embaixo d'água. Essas palavras me sustentavam. Um dia, enquanto eu supervisionava a pintura da fachada, uma mulher se aproximou. Tinha o rosto marcado por anos de silêncio e uma menininha ao lado. Aqui é o abrigo da Casa Clara? Ela perguntou, baixinho. É sim. Pode entrar. Está em casa agora. Ela olhou para a filha e disse. Viu, meu amor? A gente vai ficar bem. Aquela menina sorriu do mesmo jeito que Davi sorriu no dia em que pintei o quarto dele com estrelas fluorescentes no teto. Falando em Davi, ele floresceu. Com acompanhamento psicológico e muito amor, ele voltou a dormir tranquilo. Parou de perguntar se os anvovos maus iam aparecer de novo. Voltou a desenhar o mar, só que agora com barquinhos felizes, e não com monstros. Um dia, ele me entregou um papel com 2 bonequinhos de mãos dadas, no topo de uma casa. Quem são esses? Perguntei, com a voz embargada. Nós 2. E a casa é nossa, mamãe. É uma casa feliz. Eu abracei aquele papel como se fosse uma escritura sagrada. A única coisa que ainda me incomodava era o som do mar. Por meses, evitei praias, evitei notícias sobre embarcações, evitei até banhos demorados. Qualquer coisa que me lembrasse daquele empurrão me dava ânsia. Até que um dia, aceitei o convite de uma das mulheres do abrigo. Vamos levar as crianças à praia? Ela disse. Só brincar com os pés na areia. Nada de nadar. Hesitei, mas aceitei. Chegando lá, Davi correu sem medo. Riu alto. E pela primeira vez, eu pisei na água sem tremer. O sol tocava minha pele e o mar era só isso, mar. Não era mais o túmulo que me tinham destinado. A mulher ao meu lado segurou minha mão. Você salvou a gente. Todas nós. Eu só fiz o que precisava fazer. Não. Você fez mais. Você renasceu, ela disse. E eu entendi. Meu nome voltava a ser meu. Meu corpo, minha história, meu destino. Na semana seguinte, recebi a notificação final. O processo movido pelos meus pais e por Fernanda foi arquivado. Considerado infundado, com tentativa clara de manipulação judicial. Eles não podiam mais me tocar. Nem com mentiras. Nem com a lei. Nem com os fantasmas. Eles não tinham mais acesso a mim. Era o último domingo do mês quando abri a caixa que ficou esquecida no fundo do armário. Dentro, estavam cartas antigas, fotos da infância, desenhos rabiscados de um tempo em que eu ainda acreditava que amor era algo que se ganhava com esforço. Que se mendigava. Olhei para a imagem da minha mãe segurando minha mão na beira da piscina. E queimei. Não por ódio. Mas para selar um ciclo. Enquanto as chamas consumiam as lembranças falsas, me sentei ao lado de Davi e assisti a fumaça subir como se fosse oração. Uma oração minha. Silenciosa. Implacável. Aquela era minha vitória. E ainda havia mais por vir. Porque o fim deles, ainda não era suficiente. A humilhação pública seria a minha próxima carta. Eu sabia que a justiça legal tinha sido feita. Eles foram expostos, humilhados, perderam tudo, os bens, os cargos, as aparências. Mas dentro de mim, algo ainda precisava ser ajustado. Um silêncio antigo, profundo, que pedia para ser quebrado não com gritos, mas com presença. Com imposição.
com um nome. Minha vida inteira fui diminuída por eles. Fui a filha esquecida, a irmã invisível, a mulher desacreditada. Minha mãe sempre dizia que eu era difícil de amar. Meu pai me chamava de decepção controlada. Fernanda, a estrela da família, vivia dizendo que eu era sem brilho. Pois bem, resolvi devolver tudo isso. Em público. Com holofotes. A cidade inteira se reuniria para o tradicional jantar beneficente de fim de ano. Irônico? Sim. Era o mesmo evento no qual, 3 anos antes, minha mãe me proibira de comparecer alegando que a família não podia correr o risco de constrangimentos. Agora, a lista de convidados estava sob meu controle. A nova sede do evento? A mansão que agora abrigava mulheres salvas da dor. O nome do evento? No mar, sobrevivi. A fundação organizadora? Instituto Clara Luz, meu nome, minha história, minha verdade. Convidei todos. Os que me ignoraram. Os que fingiram não ver. Os que aplaudiram meus pais quando eles me apagavam socialmente. E, claro, convidei eles. Sabia que iriam. A reputação era tudo que restava. Mesmo manchados, não perderiam a chance de tentar recuperar algum prestígio. Eu planejei cada detalhe. A decoração era leve, mas cheia de significados. Um caminho de entrada decorado com conchas e boias. Nas paredes, frases escritas pelas mulheres do abrigo, frases de superação, força, dor transformada em escudo. No salão principal, um palco. Sobre ele, apenas um microfone, um refletor e uma cadeira vazia. Às 20 horas em ponto, a casa estava cheia. Meus pais chegaram atrasados. Estavam irreconhecíveis, magros, abatidos, com roupas simples. Ninguém os cumprimentou. Ninguém os fotografou. Apenas passaram por eles como se fossem sombras, como eu mesma tantas vezes fui. Fernanda chegou acompanhada de um advogado. Usava um vestido preto e justo demais, como se quisesse gritar por atenção. Mas ninguém ouviu. Ninguém ligava mais. E então, me chamaram ao palco. Subi. Vestia branco. Como o vestido que minha mãe usava no dia em que me empurrou. Só que agora, quem brilhava sob o refletor era eu. E eu não precisava empurrar ninguém para isso. Segurei o microfone com firmeza. A voz, por dentro, tremeu. Mas só por um segundo. Boa noite. Silêncio absoluto. Durante muitos anos, meu nome foi apagado. Minha presença, ignorada. Fui a filha que não aparecia nas fotos, a irmã que servia a sobremesa enquanto os outros brindavam. Murmúrios. Alguém pigarrou no fundo. Mas há um ano, eu e meu filho fomos empurrados ao mar por mãos que, um dia, deveriam ter nos protegido. Tentaram apagar nossa existência com o silêncio. Hoje, devolvo esse silêncio a eles. Só que com o microfone ligado, luz acesa e testemunhas presentes. Meu pai abaixou os olhos. Minha mãe mordeu o lábio inferior. Fernanda cruzou os braços, tensa. Vocês sempre disseram que eu não teria nada. Pois bem, agora, tudo isso aqui é meu. Mas não porque eu roubei. É meu porque eu resisti. E sobrevivi. E lutei. E venci. Aplausos começaram tímidos. Depois, explodiram. E mais importante do que tudo, continuei, com a voz firme, eu transformei essa dor em abrigo. Em casa. Em proteção para quem, como eu, foi traída por aqueles que mais amava. Chamei Davi ao palco. Ele subiu correndo, com um papelzinho na mão. Pode ler, meu amor. Ele se aproximou do microfone, com voz doce, disse. Aqui é onde minha mãe virou heroína. E onde eu virei feliz. O salão inteiro ficou em pé. Aplausos. Lágrimas. Câmeras. Mas o que mais me marcou foi olhar para o fundo do salão e ver minha mãe saindo pela porta, apressada. Fernanda foi atrás. E meu pai ficou. Parado. Sozinho. Com os olhos fixos no palco como se, finalmente, me enxergasse. Mas era tarde.
Naquela noite, dormi com a sensação que nunca havia sentido antes, a de que minha história estava, enfim, contada por mim. Não distorcida, não negada, não silenciada. Minha verdade, enfim, é gritar ao mundo. Dias depois, recebi um envelope sem remetente. Lá dentro, uma foto minha com a vovó. Eu pequena, ela com os braços ao meu redor. Atrás da foto, apenas uma frase escrita à mão. Você honrou tudo que eu temia que esquecessem. Eu te vejo, Clara. Não sei quem mandou. Talvez alguém do cartório, do abrigo, ou talvez tenha sido só um milagre. Mas ali, entendi que a história não era sobre a queda dos monstros. Era sobre o renascimento da mulher que eles tentaram destruir. A mulher que nadou contra o peso do próprio sangue, e emergiu, inteira. E hoje, se alguém perguntar quem é Clara, eu sorrio. E respondo. Sou a filha que eles tentaram apagar. E agora, sou a chama que ninguém mais apaga. Fim.